Em 1876, o pirata inglês Henry Wickham contrabandeou de forma indevida semente de seringueira, uma espécie nativa da floresta amazônica, para serem plantadas e cultivadas em colônias inglesas do sudoeste asiático. A árvore cobiçada na época, da qual se extrai o látex, resina utilizada na produção de borracha natural, foi muito importante em meados do século XIX ao início do século XX, período conhecido como ciclo da borracha para a economia brasileira. Porém, com a atitude de Wickham, o auge da economia do estado do Amazonas foi interrompido. Há muitos interesses econômicos entre países e empresas pela riqueza de espécies e de minerais contidos na floresta amazônica. Situado ao norte da América do Sul, o domínio amazônico é a maior floresta tropical em extensão do planeta, ocupando quase metade do território brasileiro e ainda estende-se para mais 9 países vizinhos, tendo sua maior extensão no Brasil. A temperatura média desse domínio é de 25 graus Celsius, além de chover muito na maior parte do ano. É a maior reserva de biodiversidade do mundo e o maior bioma do Brasil. Apresenta flora exuberante em que já foram descritas cerca de 30 mil espécies de plantas, desde árvore de grande porte até musgos com alguns milímetros de altura. A floresta amazônica é composta por diferentes tipos de vegetação, também conhecido como estratos. Entre os diferentes estratos vegetativos destacam-se: mata de terra firme, é encontrada na maior parte da floresta amazônica, localiza-se nas partes mais altas da região e não sofre inundações. Mata de várzea, está localizada em áreas baixas que sofrem inundações periódicas conforme as cheias dos rios. Mata de igapó, localizada em áreas ainda mais baixas e, portanto, sofre inundação permanente, por esse motivo encontra-se sempre alagada. Floresta semiúmida, é uma transição entre a floresta amazônica e a caatinga, caracterizada por uma vegetação mais baixa e menos densa. As principais características do domínio amazônico são: clima marcado por calor intenso e chuvas abundantes, solo pobre, mas com grande quantidade de matéria orgânica em decomposição, processo favorecido pelo clima. Imensa rede de rios que constitui a bacia amazônica, composta pelo rio Amazonas e todos os seus afluentes, corresponde a cerca de 20% das reservas de água doce do planeta. Vegetação exuberante, composta de várias espécies de plantas, que inclui árvores altas de cerca de 40 metros de altura, árvores de menor porte, arbustos e plantas rasteiras, adaptadas à menor incidência de luz, característica dos estratos mais baixos da floresta. Grande diversidade de animais, que exploram os diversos estratos da floresta, desde a copa das árvores mais altas até o solo. A principal paisagem da Amazônia é de florestas verdes e densas em terra firme, e seu relevo possui diferentes formações, como planaltos, morros, vales e planícies. Devido à sua localização equatorial, esse domínio recebe energia solar abundante durante todo o ano. A luminosidade e a temperatura alta constante favorecem o desenvolvimento de uma vegetação densa com muitas árvores, como a castanheira, o cedro e o buriti. A alta taxa de evapotranspiração, que corresponde à evaporação da água do solo e à transpiração das plantas, contribui para uma alta pluviosidade na floresta. Assim, quanto maior a quantidade de água na atmosfera, maior a formação de nuvens e maior a pluviosidade. No domínio Amazônia, chove com maior frequência e intensidade ao entardecer durante todo o ano. Entretanto, nas estações primavera e verão, a pluviosidade é ainda mais elevada. A combinação entre intensa radiação solar e alta pluviosidade garante um ambiente úmido e quente, o que, por sua vez, favorece o desenvolvimento e atividade de grande biodiversidade. A vegetação da floresta amazônica apresenta camadas chamadas de estratos. O estrato mais alto, formado pelas copas das árvores, é chamado de dossel. Ele serve de abrigo para muitas espécies de animais que vivem na floresta amazônica. Por causa do dossel, pouca luz atinge o solo. Isso explica a existência de diversas espécies de plantas epífitas, como bromélias e orquídeas, vivendo sobre os ramos mais altos das árvores para captar maior quantidade de luz solar.
Dessa forma, por ser uma vegetação densa, muitas plantas que crescem à sombra de árvores maiores se adaptaram a essas condições ambientais e apresentam folhas largas cuja superfície permite captar mais energia da luz do sol. A vegetação da floresta amazônica conta com árvores de grande porte, algumas chegam a 50 metros de altura, com copas densas e fechadas, e troncos largos, que podem ultrapassar 3 metros de diâmetro. Entre a biodiversidade da flora amazônica, podemos citar árvores altas como cedro, virola, samaúma, angelim-pedra, cumaru, jatubá, castanheira do Pará e seringueira, além de árvores mais baixas e arbustos como guaranazeiro. Na superfície das áreas tomadas pelas águas, encontra-se a Vitória régia, vegetal com folhas circulares flutuantes que podem chegar a 2 metros de diâmetro. A Vitória régia é uma das maiores plantas aquáticas existentes. O caule da Vitória régia é do tipo subterrâneo e fica enterrado no fundo de um rio ou lago. Suas folhas grandes são ligadas ao caule por filamentos compridos e resistentes e que chegam a atingir de 3 a 7 metros. Num rio em que, conforme a época do ano, o nível da água se altera, os filamentos que prendem a folha ao caule podem se manter na posição vertical ou horizontal. A Vitória régia apresenta uma adaptação no posicionamento de seus estômatos, nas folhas que ficam voltadas para cima, o que garante a troca gasosa de gás oxigênio e gás carbônico entre a planta e a atmosfera, possibilitando sua sobrevivência no ambiente aquático. As raízes da Vitória régia são longas, chegando ao solo dos rios em que vive, e na parte inferior da folha e em toda a sua extensão apresenta espinhos que a protegem contra predadores. As folhas e os frutos no alto das árvores alimentam muitos animais arborícolas como os macacos e as preguiças, além de muitas espécies de aves e insetos. Os animais herbívoros podem ser alimento para os carnívoros, como a onça-pintada e o cachorro-vinagre, além do coati, estabelecendo uma enorme teia trófica entre os seres vivos que ali vivem. A fauna amazônica é riquíssima, habitada por inúmeras espécies de animais. São aproximadamente 10 mil espécies identificadas, sendo 8 mil apenas de insetos. Centenas de espécies de mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes já foram descritas. Apesar dessa enorme biodiversidade, pesquisadores acreditam que ainda existam na floresta amazônica muitas espécies desconhecidas pela ciência. Entre os mamíferos são comuns os primatas, como os macacos guariba, barrigudo e macaco-aranha da cara branca, que habitam os estratos mais altos. Os carnívoros, como a onça-pintada, o coati, o furão, a jaguatirica, a sussuarana, tamanduás que se alimentam de cupim, preguiça que comem brotos de imbaúba, esquilos, capivaras, veados, porcos do mato como a queixada e o catitu, e mamíferos aquáticos como o peixe-boi, o boto, a lontra e a ariranha. Existe grande variedade de aves, como galo da serra, mutuns, tucanos, araras, papagaios, jacus e outros pássaros. Entre os répteis, há lagartos, jacarés, tartarugas e serpentes, como a sucuri, a jiboia, a surucucu e a jararaca. Existem também vários anfíbios como sapos, rãs e pererecas, peixes como pirarucu, tucunaré, pacu, tambaqui e poraqui, e uma infinidade de invertebrados. Poraqui é um peixe que habita rios e lagos com fundo lodoso e águas calmas. Ele libera uma carga elétrica de grande intensidade que provoca um choque. Por isso é popularmente chamado de peixe elétrico. Afinal, essa carga paralisa e pode até matar animais de grande porte, possibilitando que o poraqui fuja de predadores e tenha sucesso na captura de presas. A cigana é uma ave encontrada próximo a rios e lagos na Amazônia. Também é conhecida como catingueira, em razão do odor desagradável proveniente de sua digestão. Quando filhote, a cigana possui garra nas asas que ajudam a escalar as árvores. Apesar de toda essa biodiversidade de espécies e da abundância de organismos, o solo das florestas tropicais compõe-se na maior parte de uma massa de areia e argila, pobre em sais minerais. Sobre essa massa, apenas uma camada fina de humus formada pela decomposição de restos de plantas e animais, rica em nutrientes minerais que podem ser absorvidos pelas raízes das plantas, em geral pouco profundas.
No solo quente e úmido, os seres decompositores, protegidos da luz solar direta, reproduzem-se rapidamente o ano todo. Nessas condições, a decomposição da matéria orgânica é muito rápida e os sais minerais absorvidos pelas plantas são rapidamente repostos no solo, o que garante o ciclo da matéria e o ciclo de vida dessa grande biodiversidade. A riqueza natural da floresta amazônica desperta interesses econômicos dentro e fora do Brasil. Essa região possui a maior biodiversidade do planeta, com espécies de plantas de enorme potencial medicinal e farmacêutico, além de ser a maior reserva de água doce líquida do mundo e de grandes jazidas minerais de metais nobres como nióbio, tântalo, potássio, platina e ouro. Mais de 19% da área original desse domínio já foi destruída por causa do uso sem planejamento dos recursos naturais em atividades, como extração de madeira, mineração e agropecuária. Isso interfere na vida das diversas espécies que habitam esse bioma, muitas das quais encontram-se atualmente ameaçadas de extinção. Nos últimos anos, o governo intensificou a fiscalização e a proteção ambiental, mas os desmatamentos ainda são intensos na região. Os principais fatores de desmatamento nessa região são ocupação da região da floresta amazônica por cidades e plantações, principalmente de cana-de-açúcar, café e cacau, a pecuária, a mineração, a extração de madeiras nobres e a caça. A exploração desses recursos nem sempre ocorre respeitando-se as leis. A abundância de madeira de ótima qualidade que pode ser obtida de algumas espécies de árvores é um dos motivos do desmatamento e da exploração ilegal da Amazônia. A mineração também oferece risco a esse domínio. Entre os anos de 1976 e 1992, por exemplo, a descoberta de veio de ouro na Serra Pelada, no sudoeste do Pará, provocou uma imensa atividade mineradora em grande parte irregular, causando poluição de rios e desmatamento com consequentes alterações permanentes na paisagem. Atualmente, a atividade agropecuária é a principal causadora de danos à floresta amazônica. Grandes áreas são desmatadas para estabelecer pastos em monoculturas, principalmente de soja. Como o solo amazônico é pouco fértil, sua produção diminui em poucos anos e essas áreas são abandonadas. Os agricultores, então, desmatam novas áreas, perpetuando assim o problema. E aí, o que você achou de tudo isso? Deixe suas impressões nos comentários. Agora, se você quer saber o que está acontecendo na Mata Atlântica, assista esse vídeo que aparece aqui na tela. Você vai se surpreender com o conteúdo. Clique nele que eu já te vejo em alguns segundos. Um abraço do professor Lisandro e muito obrigado.